A palavra de hoje é simples, para a gente cear juntos, que é um momento massa, né, gente? A ceia é um momento da gente lembrar, mais um momento, da gente lembrar essa nova aliança linda com Jesus e participarmos juntos. Quando Jesus se assenta, 5 coisas mudam. Obviamente que pode ser muito mais do que 5, mas eu botei 5 para gerar curiosidade. Tudo muda, né? Quando Jesus se assenta, eu trouxe 5 coisas que mudam. A palavra está em Juízes, todo mundo já ouviu a história de Gideão, mas eu vou ler um pouquinho só, Juízes capítulo 6, versículos 1 a 3. Tomara que eu consiga pregar com voz, né? Juízes 6, 1 a 3. Estou aprendendo com Abraão a beber água sem ser gelada. Daqui a pouco eu estou comendo cravo. Juízes 6. Eu vou ler mais do que 1 a 3, mas por enquanto só 1 a 3. Amém? Glória a Deus, Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. 7 anos, gente. O Senhor os entregou na mão dos midianitas. O povo de Deus, o próprio Deus, entregou nas mãos dos inimigos. Os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Senhor, Pai querido, nós estamos diante de Tua palavra nesse dia lindo, com os nossos irmãos, com os Teus filhos. Sopra, Pai, sopra dos céus esse seu pão. Sopra dos céus, Pai, Tua sabedoria, Teu descanso, Teu amor. E abre nossas cabeças para poder sairmos daqui, Pai, cientes daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Gente, tem uma palavra que tem me perseguido esses dias. Mas perseguido muito. Sabe, aquelas palavras que vêm de todo lado. E quando eu cheguei no Brasil, ontem veio de novo. E aí, Tiago mandou de novo para mim, hoje de manhã. E aí, quando eu estava, uma pessoa, um pastor, mais um pouquinho famoso aí, ele também pegou e me adicionou no grupo de pastores e lançou essa palavra, também para mim. E eu quero compartilhar com vocês, porque eu creio que é o que Deus quer com a gente. Essa palavra que vem é um versículo simples, mas que muda a nossa vida para sempre. Deus tem falado comigo todo dia. Não se preocupe com amanhã. Não se preocupe com o que há de comer. Não se preocupe com o que há de vestir. Não se preocupe com as contas. Não se preocupe com seu filho, com seu esposo, sua esposa. Não se preocupe com as coisas desse mundo. Apenas coloque meu reino em primeiro lugar e a minha justiça. Apenas cuide do que é meu e o resto eu cuido de ti. Isso tem perseguido e Abraão, quando abriu, falou a mesma coisa, em outras palavras. Você falou que eis que estarei convosco até o final dos tempos. E aí o Espírito Santo me lembrou, novamente, eu falei através da boca de meu filho, de meu profeta. Então, cara, vamos viver isso. E praticamente é isso que eu vou trazer aqui hoje. Era a época dos juízes. E eu preguei sobre Sansão, que foi um juiz levantado também. E eu já expliquei e explico novamente que o povo se afastava de Deus. O principal pecado dessa época, Jorge, é a idolatria. A idolatria principalmente a Mamon. A idolatria a postes ídolos. E Deus estava muito triste com esse povo que se afastava dele. Israel tinha abandonado o Senhor mais uma vez. Está escrito, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor.
E na maioria das vezes na Bíblia, quando fala fizeram o que era mal, Léo, era por causa de idolatria. A gente imagina idolatria apenas a idolatria a algum monumento, a um óleo ungido, a uma estátua. Mas não, gente, idolatria vai muito além disso. Até a nossa vontade se torna uma idolatria. Até o dinheiro se torna idolatria. Até um vício, idolatria. Tudo que a gente colocar na frente do Senhor, gente, é idolatria. Né? E ali o povo se dobrava, colocar a confiança. Eles estavam adorando a Baal e tirava a confiança de Deus. Assim como muitos de nós adoram hoje. Mamon, diversão, seu próprio corpo, tudo. E como castigo, Deus entregou aquele povo aos midianitas. Parece, nos dias de hoje, se alguém fizer isso com alguém, ele fez isso comigo, eu vou fazer aquilo com ele. Parece que a gente está diante de um Deus, né? Aquele Deus mimado, que se ofende, ele fez isso comigo, agora vocês vão ver, vou dar o troco, igual os crentes de hoje. Não é um Deus desse tipo. O castigo de Deus é para despertamento do seu povo, para se achegar novamente a Ele, para se alinhar novamente no caminho, porque Ele é Deus de amor. E se Ele não fizer isso, seu Léo, a gente se desvia de vez, pode apostar. A gente se quebra todo. É por isso que muitas vezes a gente passa uma miséria miserável, redundantemente falando, e é no momento que a gente mais sente a presença de Deus. Não precisava ser assim, né, moço? Mas ainda é teimoso que nem uma mula, velho. Aí, olha o que esse Deus justo e amoroso diz, Mena. Eu vou deixar vocês serem entregues a esses povos vizinhos, para que essa punição desperte em vocês um avivamento. Cara, e é exatamente o que vai acontecer. Toda vez que eles semeavam algo, toda vez que eles plantavam algo, ou os midianitas vinham e roubavam, ou nem nascia. Por quê? Porque o próprio Senhor não queria que eles tivessem paz longe dele. É muito perigoso a gente ter paz longe de Deus. Senão as igrejas aqui não estavam cheias de pessoas que têm paz e estão longe de Deus. Eles estão ouvindo palavras que não é o Evangelho. Eles estão ouvindo palavras macias, sentindo que estão em paz, meu amor. E afundando cada dia mais. Por quê? Porque não estão recebendo. O Espírito já entregou a própria vontade. Deus diz isso em Romanos. Eu vou entregá-los à vontade da própria carne, porque eles não querem mais me ouvir. Mas nós que queremos ouvir o Senhor, vamos passar por tribulações, como você também falou aqui na abertura do culto. A gente vai passar por tribulações, gente. O Senhor os amava tanto. Eu vou dizer, o Senhor os ama tanto, porque a gente está no Kairos, tudo é, Deus está acima do tempo, que queria perto. O Senhor nos ama tanto, que castiga. Quantos não você já falou para Caleb? Quantos não você falará para Noa? Não é assim, gente? Se prosperássemos em todos os planos que pedimos ajuda a Deus, gente, ou a gente estaria condenado ao inferno, ou a gente já estaria na cova. Aí Juízes 6:6, está difícil a voz sair, diz assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tudo isso porque Deus queria que eles clamassem a Ele. É top demais. Esse castigo que a gente enfrenta nos leva a esse local de amor. Esse castigo, essa perseguição, muitas vezes que a gente está passando momentos difíceis, nos leva ao lugar de amor. Um contrato que foi rompido, um emprego que foi rompido, o momento que você está passando vai te levar para um grau de intimidade maior com o Senhor, porque você vai declarar que confia nele, você clamou por ele, você sabe que ele te ouviu. Oh, Deus lindo, meu Deus. Entendam algo, igreja.
Quando você é filho de Deus, toda vez que há um castigo ou uma permissão de Deus para que o mal toque sua vida, não é para destruição, mas é para a sua redenção. É para que você desperte e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ei, não é egoísmo dizer tenha misericórdia de mim, não. Não é um evangelho antropocêntrico, não. Deus quer que você declare tenha misericórdia de mim e o Senhor possa apontar aquilo que você precisa mudar em sua vida. Que o Senhor possa apontar aquilo que está te desviando da direção, ou que o Senhor possa apontar aquilo, Abraão, que vai te levar a um outro nível de relacionamento com Ele. Porque para uns Ele chamou para ser 100, para outros 90, para outros 60 e para outros 30. E se Ele chamou nós aqui para ser 100, velho, a lasqueira vai comer. Ai, gente, ó, quando eles começam a clamar, Deus chama o homem, porque Deus sempre tem uma resposta. Eu vou ler só o versículo 11 e 12 aqui. Não, eu vou ler mais. A partir do 11. Juízes 6:11 vai dizer assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo os midianitas. Isaac já pregou aqui sobre Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Mas olha o versículo 14, gente. Então o Senhor virou para Gideão e disse: Vá na força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Imagina se Deus vira a gente aqui, velho, lascado, às vezes sem dinheiro, às vezes apertado, às vezes doente. Ele diz: vá na força que você tem, que eu vou te dar o Guaíba inteiro. Aí Gideão responde: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou do seu lado, você derrotará os midianitas, como se fosse um só homem. Ele vira para um cara e diz que ele derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Esse cara não fazia nem MMA, gente. Presta atenção nisso aqui. Gideão estava trabalhando no lagar de sua família, olhando para ver se os midianitas vinham. Com medo, tremendo medo. Todos eles estavam com medo, era sempre derrota. Daí o anjo do Senhor aparece e ouça: O Senhor está com você, homem valente. E na linguagem de hoje, Gideão devia dizer: Cara, valente eu? É o Gideão certo que você pegou? Você bateu na casa errada, Senhor. Porque a gente pensa assim, gente. A gente pensa: eu vou... Minha voz vai chegar às nações? Esses caras estão sem noção. Eu já estou com 50 anos, estou falando de mim. Já estou com quase 50 anos, não estou velho. Vocês podem pensar em qualquer coisa aí, que é um sonho que você queima no seu coração, que você tem certeza que é de Deus, ou pelo menos pensa que pode ser dele, e muitas vezes você está botando esse sonho abaixo, porque você está dizendo: não tem condição nenhuma disso acontecer comigo. Minha vida já está acabando, está cheio de jovens pastores de 18 anos que estão lotando estádios. E o Senhor está olhando para mim dizendo: É tu mesmo, varão. Mas não é na tua força vai lá, mas é porque eu estou contigo, gente. Aleluia. Oh, gente. A gente acha, como Gideão achou. Ele falou exatamente isso, cara, em outras palavras. Eu sou o cara que menos chance tem de dar certo, Bena. Eu sou o cara da menor família, da menor tribo e da menor família dentro dessa tribo. Eu não sou nada. Eu sou um cara de Valença. Sou um cara só do Guaibim. Eu trabalho ali na praia, catando lixo, eu falo ali, sirvo alguém. É brincadeira, velho. Ah, cara. Aí numa hora, Abraão, você encontra alguém, com uma palavra que você lança essa pessoa, Deus usa essa pessoa para mudar a sua vida. Porque Deus faz o que Ele quer.
Ele dá um sonho a alguém que faz se lembrar de José. Ele dá um sonho a alguém que faz se lembrar de Mardoqueu. E bota numa carruagem, todo mundo diz, ninguém mandará mais nisso aqui, senão José, só eu. Cara, eu queria falar um pouquinho do medo, porque eu já falei isso aqui, mas vale muito a pena repetir de outra maneira. Quando a gente recebe Jesus, a gente precisa deixá-lo sentar no trono da nossa vida. Só que a gente, quando recebe ele, a gente tem que dizer, Jesus, venha e sente no trono. Só que quem geralmente está sentado no trono da nossa vida antes de receber Jesus, não somos nós, seu Léo. É o medo. O medo está sentado no trono da nossa vida e nós estamos servindo ao medo. Isso é muito interessante, porque a gente sempre falou que quem sentava no trono era o meu eu. Esse velho Maurício que estava sentado no trono da minha vida. E aí eu preciso deixar Jesus sentar. Mas se é o medo que está no trono da minha vida, como eu posso deixar Jesus sentar, se não é eu que mando? Eu só posso deixar Jesus entrar onde sou eu. O medo é outra pessoa, gente. Tem um psicólogo famoso, que eu já li um livro, e eu não lembro o nome dele, mas ele fala assim, quem está sentado no trono da vida das pessoas e governando, não é o Deus, não é o eu delas. Quem está sentado no trono da vida delas é o medo. Se você encontrar com alguém que não entregou a vida a Jesus, você vai ver que é o medo que manda na vida delas. Você pode falar, faça isso. Ela vai dizer assim, não, mas com aquela pessoa não deu certo. Ah, mas se eu fizer esse caminho e isso aqui não der certo, então eu vou por outro. Você acha que ela está mandando, mas quem está comandando tudo é o medo. Não é a própria pessoa, ela é movida pelos medos dela. Saia dessa empresa e vá para outra. A pessoa vai dizer, não, mas e se eu não arrumar outra? Você vê que é o medo, não é a pessoa? O medo vai coordenando todas as ações dessas pessoas. E presta atenção, porque isso aqui é real, gente. Nós somos governados pelo medo. Gideão estava fazendo o que estava fazendo, mesmo trabalhando, movido pelo medo. Tanto que ele estava trabalhando no lagar, Silvio. Lagar era o lugar onde se prensa uvas. Ou seja, ele estava assim, eu vou fingir. Ele estava malhando o trigo, porque se ele malhasse o trigo, no lugar de malhar o trigo, os midianitas iam pegar. Então ele era um cara esperto, por isso Deus talvez escolheu ele também. Ele disse assim, eu vou malhar no lugar de prensar uvas. E aí eu estou me escondendo dos midianitas. Quem governava a vida de Gideão era o medo. Quem governa muitas vezes nossa vida é o medo. Aí eu recebi Jesus. Pá, pronto. Aí agora, Jesus só pode substituir a mim. Então, agora você vai usar Jesus para servir ao medo. Agora não é mais você que serve ao medo, você recebeu Jesus. Agora Jesus serve ao medo. Antes de vocês acharem que isso aqui está uma loucura, eu vou provar isso. Nós perguntamos a Jesus, eu formulei algumas perguntas aqui. Quem nossos filhos são, Jesus? Onde eles devem estudar, Jesus? Onde eu devo trabalhar, Jesus? Onde eles devem entregar a vida deles, Jesus? Onde eles devem ser enviados, Jesus? Qual o emprego que eles devem ter, Jesus? Eu devo viajar, Jesus? Eu devo ficar, Jesus? Ou a gente pede para Deus proteger eles para que nunca nenhum mal aconteça na vida dele nos planos que ele escolheu? Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente usa Jesus agora para servir o nosso medo. Jesus, olha, eu estou com medo que isso aconteça aqui, abençoe isso aqui, Jesus. Você não fala, Jesus, eu devo ir ali? Jesus, eu devo fazer isso? Jesus, eu devo entrar nessa batalha? Aí é Jesus governando sua vida. Não. Você lança todas as suas vontades baseadas no seu medo e diz, Jesus, que nada dê errado. Jesus, abençoe para que nada dê errado. Abençoe esse caminho que eu escolhi para meu filho, para que nada aconteça de mal com ele. O medo continua governando. Você só usa Jesus agora para servir ao seu
medo. Você sabe por que a maioria dos crentes não permitem que Jesus sente no trono da vida? Porque senão, gente, é Ele que vai comandar. E às vezes aquilo que você quer, você vai ter que abrir mão. Porque Jesus é que tem o caminho para você seguir. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e Jesus governará a sua vida, o seu trabalho, as suas finanças, a sua casa. Isso é libertador, porque agora você não se preocupa, você entregou no governo dele, pai. O medo não tem mais vez em sua vida. Eita glória! Uma mentira entrou no nosso coração desde criança. O medo é a melhor forma de nos proteger do mal, e não Jesus. Nós vivemos achando, gente, que estaremos mais salvos obedecendo ao medo do que o Senhor. Esse era o Gideão e Israel naquele momento. Agora, como tirar o medo? Ferrou. O medo está sentado no trono. Eu estou botando o medo como uma pessoa, vocês estão entendendo, né? O medo está ali e eu estou servindo, mas Jesus entrou. Então eu disse, Jesus, você me substitui, você comanda a minha vida, mas você vai servir ao meu medo, porque eu não deixo ele, eu não deixo. É só olhar, gente, olha em volta, olha as coisas que a gente faz, a gente tenta ajudar Jesus em tudo, por quê? Porque a gente tem medo. Jesus diz, isso vai acontecer em sua vida, não tá? Eu vou ajudar aqui, eu vou fazer isso, eu tenho medo que isso aconteça. Olha, rapaz, quantos telefonemas eu recebi, Isaac? Agora, principalmente, antes, fala assim, olha, você tem que ter fé, mas você tem que agir também, mas você tem que fazer isso. Porque é uma sociedade, tudo que o medo senta. Aí encontra uma pessoa que já deixou Jesus sentar no trono, não vão entender. Porque quem é carnal não entende as coisas do Espírito de Deus. A fé pode mover uma montanha. Você diz, saia daqui e atire-se ao mar. Que loucura maior que essa? A gente precisa viver isso. E coisas grandiosas nos esperam, seu Léo. Então, como tirar o medo da vida? Eu vou ensinar. Então, no versículo 12 vai dizer, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente. Quem dominava a vida dele? O medo. O medo dominava a vida dele, ele servia ao medo, não tinha recebido o Senhor. Mas para entender esse texto, eu quero ler com vocês 1 João 4, 18. A gente falou isso aqui até no estudo bíblico, foi por isso que eu peguei. 1 João 4, 18 vai dizer assim, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo. E quem teme ou quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Isso é ou não é libertador? Aleluia. Vocês precisam entender isso aqui. Quem lança fora todo medo? O perfeito amor. Quem lança? O perfeito amor. Amém, Bena? Alguém soube? Meu Deus, cara. Sabe o que eu estou dizendo? Quem é o perfeito amor de João 1? E que é o anjo do Senhor em Juízes 5? Jesus, cara. O perfeito amor, que é o anjo do Senhor, lança fora todo medo. A gente fica pensando que é nós. Ei, você ame que vai lançar. Não, não. O perfeito amor. Seu amor é perfeito, Abraão? Alguém aqui tem um amor perfeito? Quem é o único que é o perfeito amor? É Jesus, cara. Se o perfeito amor entrar na sua vida, ele lança fora todo medo. Simplesmente Gideão, ele teve um encontro com o perfeito amor. O perfeito amor entrou na vida dele e disse, agora você é homem valente. Onde o perfeito amor entra, o medo é obrigado a sair. Meu Deus, cara. Quando ele entra, o medo sai. Você sabe já quem apareceu para Gideão.
ele teve um encontro com Cristo pré-encarnado, teve um encontro com o perfeito amor, e o medo foi obrigado a sair. Não tem como você receber, entender o perfeito amor que é Jesus e o medo continuar reinando em sua vida. Por isso que ele fala: não andeis ansiosos, nem preocupados com o que vai vestir, com o que vai comer. Gente, o medo pode vir. Eu não estou dizendo que a gente é super-homem. Quando ele fala ansioso, é ao extremo de ficar inquieto. Não é se preocupar. Mas o medo já era. Jesus Cristo prometeu cuidar da gente até mesmo no final dos tempos. Oh, meu Deus, cara. Aí o perfeito amor chega a Gideão, agora eu vou usar esse nome, e faz essa declaração maravilhosa: o Senhor está com você, então o medo vai ter que sair. Sabe como se vence o medo, Jorge? Deixando Jesus entrar e governar. Aí eu tenho que perguntar: você realmente deixou Jesus entrar e governar a sua vida? Ele que guia seus passos. Se isso acontecer, pode descansar, porque Ele cuida de tudo. Aleluia. Eu não tenho dúvidas que o dia em que as hostes, potestades e o mundo marcaram para ver minha derrota, e cada um leve para si, verá um dia marcado para minha maior vitória. Eu não tenho dúvidas disso. Por quê? Porque o perfeito amor entrou e lançou fora todo medo. Ah, como é lindo, cara. Deixe Jesus sentar no trono da tua vida, gente. Mesmo que ela pareça virar ao avesso. Que às vezes parece virar ao avesso mesmo. Sabendo que Ele te protege muito mais do que o medo. Agora, o que acontece quando Jesus se senta no trono? Ei, vou dizer um negócio, vocês vão me matar, mas agora que eu começo a pregar os 5 passos, né? As 5 coisas que mudam na nossa vida. O que acontece quando Jesus se senta no trono. Mas vai ser rápido. Primeiro, a revelação da sua presença. Deus conosco se chama Emanuel. Deus conosco. O Senhor está com você. Emanuel, homem valente. O Senhor está conosco. Quando Ele se senta no trono da nossa vida, nós vamos conhecer Emanuel. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus todo-poderoso. E Ele é um Deus que nos protege. Cara, não encare isso como um culto motivacional, não. Isso é o que Deus quer trazer para você, para a gente descansar nele de uma vez por todas. É um convite para crer no amor de Deus e servirmos a sua liderança. Deixa Ele liderar, declare para você mesmo, pode ser em silêncio ou na sua casa: Jesus, eu confio na sua liderança. Jesus, entre em minha casa, mude minha estrutura, entra na minha vida. Deixa, como é? Agora eu esqueci tudo. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero adorar somente a Ti, porque o Senhor é meu Deus maior. Faz um milagre em mim. Ele está fazendo, eu creio, um milagre em todos nós essa noite, porque eu sei que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que deixaram Deus sentar no trono da vida. Cara, o Senhor está com você, homem valente, Abraão. O Senhor está com você, Silvia, mulher valente. O Senhor está com essa igreja e com quem assiste, homem e mulher valente. Está contigo, Caleb, derrotando gigantes aí, pô, desde pequeno. Ai, gente, deixe-me. Sabe, qual a definição, então, de homem e mulher valente? É aquela pessoa que Deus, que Jesus, está sentado no trono.
Maurício, você é valente? Sou. Por quê? Porque Jesus está no meu trono. A gente acha que valentia é sair botando o dedo na cara de todo mundo. Não. O Senhor está contigo, homem valente. Se o Senhor está conosco, nós fomos chamados para sermos valentes. E Deus diz, já que eu estou do seu lado, você derrotará tudo que se levantar contra, como se fosse um só homem. Isso aqui eu posso profetizar, isso está escrito. Isso não é mentira. 2, segunda coisa que acontece quando Jesus senta no trono, revelação da nossa nova identidade. Amo isso. Ele está diante de alguém, morrendo de medo, que se enxerga como o último, um vira-lata, que não tem condição de nada. A gente olha Gideão, eu já imagino um cara cheio de armadura. Eu, quando falo Gideão, já imagino aquele lutador. Mas a gente precisa imaginar Gideão, gente, como um cara que estava lá, malhando trigo, um qualquer. E aí, de repente, eu meditando na Bíblia, Deus fez algo tão grandioso com ele, que eu não consigo ler o nome dele sem imaginar um valente guerreiro. Repare que coisa estrondosa. Às vezes a gente está se achando tão pequeno, mas se a gente deixou, Bena, Deus assentar no trono da vida, as pessoas de fora, quando ouvir falar da gente, quando vê a gente, só vai ver um homem e uma mulher, guerreiro, que derrota gigantes, que não teme nada, gente. Aí Jesus diz assim, e aí, medroso, vou te transformar num cabra valente. Parece muito quando ele se encontrava com Simão, né? Ele se encontrou com Simão, que era muito impulsivo. Em um único capítulo, velho, o cara teve a revelação de quem Cristo era nos céus, né? E no mesmo capítulo, velho, logo adiante na conversa, Jesus chama ele de Satanás. O cara que depois de andar todo o ministério junto com Jesus, no final dos 3 anos de ministério, decepa a orelha da figura. Qual o problema de Simão? Inconstância. Qual o problema da maioria de nós? Inconstância. Principalmente na fé. Está lá em cima, de repente. E Tiago fala, não pense que receberás coisa alguma, você de coração dúbio. E Jesus, no primeiro dia, olha para Simão e o chama de pedra, de Pedro. Por quê? Porque Jesus é o perfeito amor. Ele entrou em Pedro e castou fora todo o medo. Quando ele entra, o medo sai e uma nova identidade começa a ser revelada em cada um de nós. Jesus entrou, já não é mais um Maurício inconstante, Silvia, que anda. Já não é o Maurício que precisa procurar um novo emprego. Já não é o Maurício que precisa sair correndo atrás das coisas. Não, agora é um cara que é guiado por Jesus. É guiado pelo cara que criou toda a terra, todo o universo. Oh, meu Deus, a gente precisa viver essa verdade libertadora, gente, e poderosa. Jesus já te deu uma identidade, gente, no primeiro dia que você o recebeu. Amém. Mas eu vou dizer uma verdade com muito carinho. Se o medo é que continua sentado no trono da sua vida, é hora de deixar Jesus governar. Deixa ele fazer morada. Ele não precisa só entrar, ele precisa fazer morada, ceiar com você e você com ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele. Tem que deixar, gente. Deixa Jesus fazer uma bagunça aí. 3, a gente começa a ser guiado por Deus. Versículo 25 e 26 vai dizer assim, naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão, leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro, de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é de seu pai. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Era o pai dele, que ele deve respeito. Deus diz, derrube os altares de seus pais.
corte o poste da deusa Será, que está junto ao altar, ou Azerá, não sei a pronúncia. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça um holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá, que você irá cortar. Cara, olha o que ele tem que fazer. O cara estava se borrando nas calças. E agora vai destruir o altar do Deus e do inimigo. Ele vai destruir o altar de Baal, o altar de Azerá, os ídolos dos seus pais, e ainda vai fazer uma fogueira no altar do inimigo. Esse cara já não estava mais sendo governado pelo medo, né? Mas pelo Espírito do Senhor, que agora estava sentado em sua vida. É uma mudança radical, é descansar, é dizer assim, eu não tenho, quer saber? Ele me guia. Ele me guia. A gente fala, mas claro, ele teve um encontro com o anjo do Senhor, e você não teve, varão e varoa. Se você não tem dúvida ainda de que teve um encontro com o Senhor dos Senhores, você não está convertido, você não entendeu ainda o Evangelho. Olhe todos os detalhes que acontecem em sua vida. Olha esse que você chama de coincidência, que nada mais são do que confirmações que Ele está conosco. Ah, gente, quando a gente deitou a cabeça no travesseiro ontem, será que a gente leria assim? E naquela mesma noite, o medo falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Maurício. E eles saíram e foram obedecer o medo. Foi o que eu botei aqui, não. Agora Jesus assentado, eu ajo diferente. Quando o medo invadiu meu sonho, agora você pode dizer amém. Você diz, Jesus, o que eu tenho que fazer? Jesus, é para eu responder? Quem eu devo encontrar? Como eu devo começar? O que eu preciso começar? O que eu preciso parar? Aí, gente, é com Ele. Quarto, somos libertos das idolatrias do coração. Quando Jesus senta no trono da nossa vida, somos libertos das idolatrias do coração. Versículo 32 vai dizer, naquele dia Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Pode vir diabo, pode vir demônio, pode vir as hostes e principados e potestades, porque a gente foi chamado para ser derrubador desses cara que não vale nada. Destruidor de Baal é o que significa Jerubaal. O cara que destrói os ídolos. Quando Jesus se assenta, gente, nós precisamos ser libertos das idolatrias do nosso coração. Uma delas é o medo. O medo, além de ser um ídolo do nosso coração, ele aponta para outros ídolos. Quando Jesus entra, ele se torna destruidor de ídolos, destruidor das nossas vontades. Por isso que é fácil vir para o culto. Por isso que é fácil fazer a vontade. Por isso que eu prego. Porque não prega sobre largue isso, pare de fazer isso. Não. Eu prego sobre Jesus entrar no trono, porque quando ele entra no trono, essas idolatrias de fazer a nossa própria vontade, cai fora. Eu quero ir para o culto. Por quê? Porque ele comanda e ele quer ir. E eu sigo ele. Como é lindo isso, cara. E quinto, olha aí. Somos agentes de transformação. É interessante, né? Porque quando ele fala que aquele que multiplica por 10, e ele fala, né? Uns gerarão 10, 90%, outros 60%. Ou seja, a gente precisa dar frutos que alimentem outras vidas. Nós somos agentes de transformação. Ele não só eliminou os ídolos do coração dele, como ele libertou toda a família e todo o povo. A gente precisa impactar, a gente precisa tirar os ídolos do coração das outras pessoas. Como? Apresentando o perfeito amor. É ele quem tira, não é a gente. E aqui, gente, se você ver no capítulo 6 de Juízes, versículo 22 a 24, você vai ver rapidamente aqui
um gostinho da cruz, né? Porque quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele disse assim: ai de mim, Senhor, pois vi o anjo do Senhor face a face, mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então ele edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz, que significa Shalom. O Senhor é paz. O altar significa Shalom. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Por quê? Ele viu o Senhor e não morreu. Ao invés de morrer, ouviu: o Senhor é paz. Porque ele estava diante do Cristo, seu Léo. E ele pôde usufruir a cruz que ainda viria. Jesus está acima do tempo. Lembre disso, é no Caróis. Ele usufruiu a cruz que ainda viria. Hoje é dia de ceia. E nós usufruímos da cruz que já veio. Nós podemos ter um encontro com Jesus. Em vez da gente ver a morte, em vez da gente estar condenado para o inferno, Jesus morreu no nosso lugar para dizer: agora vocês desfrutam a paz. Oh, meu Deus. Jesus subiu no madeiro, foi crucificado, e toda a ira de Deus veio sobre ele. Todo o pecado de Gideão, todo o pecado de Isaac, todo o pecado de Jorge, todo o pecado da gente, todo o pecado de Maurício caiu sobre Jesus Cristo. E o que caiu sobre nós? Jeová é a paz. Gideão se encontrou com a boa notícia encarnada. E a boa notícia é essa: você merecia a destruição, você merecia a ira, você merecia viver no medo, mas hoje a gente pode desfrutar a paz, o amor, o poder e o equilíbrio. Porque você fez tudo certo, Abraão? Não. Porque o anjo do Senhor, o amor perfeito, o Cristo, morreu no seu lugar. E agora, de uma vez por todas, somos libertos do medo e vivemos a paz. Amém? Que noite gloriosa, né, irmãos? Amém. Estarmos juntos para participar da ceia do Senhor e ouvir uma palavra como essa que nós ouvimos aqui. Glória a Deus. Eu vou só aqui, o pastor me deu para orar, mas eu vou só aqui citar um texto que esse texto ele tem falado muito comigo. É Mateus capítulo 7, versículo 24, 25, 26 e 27, que diz assim: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram o vento e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram o vento e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, todos nós viemos aqui trazidos pelo Espírito Santo de Deus. Ouvimos a palavra de Deus de maneira clara e objetiva. Nenhum de nós vamos sair daqui sem a certeza de que Deus falou conosco. Palavra linda, 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 vinda do céu. Pão quentinho descido do céu. Não foi pão dormido, não. Foi um pão quentinho. Mas você vai ter que escolher, meu irmão, se você quer ser prudente ou se você quer ser insensato. Meu Deus. Você vai sair daqui, vai iniciar a semana e vai fazer pouco caso dessa palavra que você ouviu. Eu tenho que ser enérgico aqui na minha fala e dizer para você: se você resolver ser prudente,
tenha certeza que a sua casa estará firmada na rocha. Glória a Deus. E por mais que Obrigado, Senhor. a chuva caia sobre o seu telhado, o vento sopre a parede da sua casa, a enchente pode dar no telhado, ela não vai cair, porque ela está na rocha que é Cristo. Mas se você sair daqui e iniciar a sua semana e fazer pouco caso dessa palavra que você ouviu, tenha certeza que a sua casa vai cair, vai ser grande a sua queda. E sabe, eu disse hoje ao pastor Abraão uma coisa interessante lá, disse ele que ele deve eternizar isso que eu disse a ele, que nós só amamos a verdade quando nós temos a consciência de que a verdade ela nos conecta com a realidade. O Evangelho é isso, o Evangelho coloca o seu pé no chão da realidade. O pastor falou aqui que você vai escolher quem vai reinar sobre a sua vida, se o medo ou se Cristo. É uma decisão, meu irmão. É uma decisão. O Evangelho é algo experiencial. Você tem que colocar na boca, você tem que provar, você tem que praticar o Evangelho para que você possa usufruir dos resultados. Meu Deus. Agora, se você vem aqui todo dia, você resolve ser um insensato, aquele que ouve e não pratica, você nunca vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, as nossas palavras aqui nesta noite, Pai, elas não são suficientes para expressar o tamanho da nossa gratidão, Pai. Senhor, o Senhor sabe o quanto difícil foi o dia de hoje, mas eu vim trazido pelo Teu Espírito para ouvir esta palavra, Senhor. Tenho certeza também, Pai, que cada irmão, cada irmã que vieram aqui nesta noite, vieram trazido pelo Teu Espírito para ouvir esta palavra, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por ter falado com pecadores como cada um de nós, Senhor. Pai, mais uma vez o Senhor expressou o Teu amor por cada um de nós aqui nesta noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o nosso pedido é este, Senhor, que o Senhor nos torne esse homem, essa mulher prudente, meu Deus. Prudente, aquele, Senhor, que está conectado com a realidade, aquele que analisa os impactos das suas decisões e que resolveu, que foi convencido e que ganhou a consciência de que o Evangelho é a única verdade possível para viver, Pai. Senhor, em nome de Jesus, esse é o nosso pedido aqui nesta noite. Como o Senhor nos deu um dia, nos deu uma noite, um sono reparador, Pai. E que, Pai, esta semana, esta palavra, Senhor, ela possa fazer uma revolução no nosso ser, Senhor. Se nós estamos, meu Pai, nesse lagar onde estava Gideão, Pai, amedrontado, Senhor, diante desse pacotão mentiroso que não é vida, Pai, que o Teu anjo apareça para cada um de nós e possa nos dizer: Tu és um varão valoroso para mim, Gideão. Pai, em nome de Jesus, que esta voz que Gideão ouviu, ela possa ecoar no nosso coração e possa exorcizar de cada um de nós todo medo. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ai, que coisa linda. Tudo como deveria ser. Estou impactado. Vamos estender as mãos? Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça, essa graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações, a comunhão do nosso amigo, como disse o pastor Abraão, o Espírito Santo, seja com nós, hoje e para todo sempre. E quem crê diz amém, e aplaude o nome do Senhor. Glória a Deus.